Obesidade é doença? É uma doença. E o pior, que é uma doença que leva a outra doença. E uma doença silenciosa, porque a pessoa vai se acostumando com aquilo e nem percebe a gravidade. Voltamos e mais uma vez aqui eu estou com o Dr. Augusto. A gente vai falar sobre os efeitos da gordura no corpo, a maneira como a gente infelizmente transforma isso, que poderia ser simplesmente um biotipo diferente, porque não existe modelo ideal, né? Não existe negócio de tem que ter, com tanto de altura, tem que ter tanto de peso. Isso é muito relativo. Agora, existe o ideal no sentido de que quando a gente passa disso, na semana passada a gente falou de contas de números, quando a gente passa disso, pode sim virar uma comorbidade. O doutor não gosta de usar muito essa palavra, a gente conversou, ele gosta de falar graus, né? O grau da obesidade. Comorbidade sim, eu não gosto do nome mórbido. Ninguém gosta, né? Parece que se jogou a pessoa mórbida, é uma pessoa que, como você falou, morrendo. Muito ruim. A gente não quer isso. Na verdade, a gente quer viver, esse quer viver qualidade de vida. vida. Durante muitos anos foi usado. Você tem a obesidade mórbida. Ou seja, você está fadado a morrer. E começou mais um Quintal Delas e hoje eu tô aqui no Ferreira Costa, que é nosso parceiro no programa, e a gente vai falar sobre tendências. Não é só na roupa, não é só no calçado, a casa também tem que seguir uma tendência de aconchego, de beleza, de decoração, enfim. E também acompanha o outono e inverno, não é só roupa não, viu gente? Aqui também tem muita dica, eu vou falar com a Ângela, ela vai falar todas as cores que estão usando, os materiais, aquilo que traz conforto, traz beleza para nossa casa, né? Afinal de contas, a gente gosta de coisa bonita não só fora de casa, na hora de se vestir, mas também dentro de casa. E eu vou falar com a Ângela, vamos comigo? Oi, Ângela, tudo bom? Obrigada por nos receber aqui. E vamos falar sobre as tendências, que na verdade não é só moda para calçado, para roupa, é para casa também, né? Com certeza. E a gente vai mostrar esse ambiente aqui, que traz esse ambiente para mostrar para a galera de casa. Pronto, nossas tendências agora 2026, no outono e inverno, são as nossas cores terrosas, tons pastéis, cores mais amadeiradas, trazendo esse fino, né? E aconchegante para o nosso lar, né? Trazendo aquele aconchego, aquele carinho dentro de casa que abraça, né? Então, é um pouquinho do que a gente tem aqui pra gente mostrar hoje. Entendi. Então a gente pode pegar aquilo que é neutro, que a gente já tem em casa. Isso. E só com uma almofada, por exemplo, fazer daquele vinho, isso, trazer uma cor magenta, sim, uma cor mais um verde, um azul, também vai ser bem interessante agora nessa época. Só esse ponto já faz toda a diferença. Toda a diferença. E nos acessórios, além da parte da almofada, mas também... Vamos ter os livros decorativos, os porta-retratos, uma luminária, trazer aquele aconchego também, uma luz, né, o ponto de luz. E temos também nossos vasos, nossa decoração, a parte que tem as folhagens, né? Os tons terrosos também, os tons mais amadeirados, trazendo aquela coisa crua, o âmbar, que é a cor do vaso também, que é tudo bem... conversando. Tudo conversando. E vamos lá do outro lado também, porque tem outros tons aqui pra gente mostrar, que são os terrosos. Estava falando de aconchego, tem a questão das texturas, né? Não são só as cores que acompanham a tendência agora, né? Temos também as cores, né? A textura do material, que a gente vem com a cerâmica, vem com as mais rústicas, vem com a parte mais crua, palha, sisal, coisas manuais mesmo, trabalhado, que traz essa parte... artesanais. Isso, mais essa parte, né? Do raiz moderna, que a gente tem essa tendência. E tem uma funcional também, que é a beleza funcional, que a gente traz mais a parte industrial, que é mais a monocromática, as formas que são orgânicas, que tem todos os formatos, como nosso prato, a bandeja toda orgânica, certo? Os nossos porta-retratos também, que tem todo o ângulo, tem a madeira, muito viva nesse quesito, certo? Aqui a gente usou nos mesmos tons, a gente usou tom sobre tom, pode ser uma coisa mais monocromática. Pode ser também, fazer a combinação dos tons pastéis com os tons terrosos. E aqui são os terrosos mesmo, também, né? Aí são os pastéis. Aí a gente usa também um pouco do couro, né? Da parte artesanal na escultura, né? Usa mais manual.
trazer bem essa sensação de conforto mesmo, conforto, né? aconchego, que abraça. Sim, né? Aqui, gente, a gente está em João Pessoa, e também falamos de Cabedelo, e aqui nós não temos inverno, né? Isso, mas a gente segue tendência. A gente tem a chuvinha, que inclusive hoje, nesse dia de gravação, está chovendo, mas continua sendo calor. Mas mesmo assim, a gente quer aquela sensação de conforto, né? Sim, sim. De lar mesmo, de aconchego. E essas cores nos proporcionam isso. São as cores que a gente usa também no dia a dia, nas roupas e nos calçados, como eu disse anteriormente, né? O que mais que a gente pode ver? Tem a questão da sala de jantar, Isso, também tem a questão dos dormitórios. Isso, ela leva para todas as áreas da casa, né? Vamos ver um pouquinho? Vamos sim. Da mesma forma, na cozinha, a gente também consegue trazer esse ambiente, essas cores para esse ambiente. Como eu falei, vem os pratos, o pano americano, que vem com couro, e vem também com o sisal. Sim, bem artesanal. Isso, bem artesanal, Sim. tá? Na louça, né? No vaso. Sim. E o verde também, que ainda predomina nesse ambiente. Que aqui a gente usou artificial, mas pode ser natural. Pode ser natural. O natural, verde também, que é isso. o tom que tá na moda, né? Isso. E aqui os neutros também imperam e a gente faz aquele ponto de cor, no caso aqui, o marrom. O marrom. Que tá também super em alta. Muito em alta. Como o meu look aqui da Girassoli, né, gente, que me veste pelo programa, um adendo aí, também estou na vibe de tendência outono e inverno, no caso na roupa. E aí o que mais a gente pode falar que a gente pode colocar aqui? Um outro tipo de vaso. Pode colocar um vaso mais escuro. Sim. Ou trazer uma cor mais terrosa, tipo mais magento, que é o vinho, o laranja. A gente também tem a parte do lustre, que também acompanha a madeira, mais rico, né? Lindo, inclusive. Isso, né? pode e trazer também. Também. Até o porta-guardanapos, né? Que pode Isso também trazer pode uma ter. Se você quiser também colocar também a bandeja em madeira, também vai trazer aquela rusticidade, mas vai ficar bem elegante também. Até o bambu, né? Isso, o bambu também. Nós já fizemos matéria aqui no Ferreira falando sobre a tendência do bambu. Dei uma olhadinha lá, porque tem muita opção. Aqui tem muita opção, gente. Angelei, nos quartos também segue as tendências? Sim. Tem cores específicas? Como é? Também seguimos lá, também, né, no quarto. É um lugar muito aconchegante, onde a gente vai descansar. Então precisamos de uma luz baixa. As cores também terrosas vão aprofundar nisso. O laranja, o vinho, o magento, o marsala. São as cores que vão trazer esse momento agora no outono e inverno. Também. Sim, uma coisa, questão de aconchego. Até a psicologia das cores, que também foi uma outra matéria que a gente fez aqui no Ferreira. A gente sempre faz matérias super legais aqui. Então, vocês estão vendo o take aí dos dormitórios pra gente, né, trazer esse ponto de cor. Pode ser uma cor neutra, com materiais mais artesanais, mais naturais, mas que tem esse toque das cores que estão em alta, não é isso? Uma coisa que a gente não citou na sala, e também vale pro quarto, são os tapetes. Eles também seguem essa tendência? Sim. Eles principalmente agora também vem assim essa parte mais artesanal, que é o sisal, a cortiça, também tem bastante opções. A gente também tem o veludo, que ainda fica um pouco mais fofinho, né? Um pouco bem mais aconchegante também. Ah, com certeza. Então a tendência acompanha a casa toda, né, gente? E Ângela, muito obrigada. Hoje foi quase um toque aqui dentro do quintal delas. Foi rapidinho, só dicas para vocês saberem que as tendências acompanham a gente na vida inteira. Dentro de casa, fora de casa, no vestuário e nas ornamentações, na decoração de casa. Obrigada por nos receber, Ângela. Até mais. E vocês, um beijo. Até o próximo final de semana. Tchau. Estou aqui com o Dr. Augusto Almeida, especialista em bariátrica. E a gente precisa ter educação. Na verdade, o que acontece? Quando não há educação, o filho só aprende com medo de apanhar. Quando não há educação, a pessoa só não fuma o cigarro porque ela vê a foto estampada no maço de cigarro. Isso aconteceu agora na nossa realidade cultural, com alguém lá morrendo, e aí esse impacto causa um medo, mas o ideal é a gente entender, e é por isso que a gente está aqui fazendo essa matéria falando sobre a obesidade. Doutor, quais são as doenças que a obesidade traz de fato, e a pessoa lá do outro lado tem que começar a enxergar isso no dia a dia dela? O que a obesidade faz no corpo da pessoa? Além de ser uma doença, como a gente sempre diz, existe aproximadamente 60 doenças catalogadas decorrentes da obesidade. 60 doenças, olha isso. Aproximadamente. A gente conhece mais a diabetes tipo 2, a hipertensão, a artropatia,
a apneia do sono e entre outros. Mas eu vou dar um exemplo para você. Infertilidade. Uau, olha aí. Alguém está pensando? Impotência sexual também? Impotência sexual. Okay. Olha aí. Quer dizer, ninguém está pensando nisso aí, mas eu vejo muito comum alguém me procurar para emagrecer através de cirurgia ou através de algum tratamento para poder engravidar. E às vezes a ginecologista manda nos procurar para poder perder peso, para poder engravidar. Além do mais, tem uma gravidez de alto risco. Porque o obeso tem gravidez de alto risco. Com maior possibilidade de diabetes gestacional, com pré-eclâmpsia, essas coisas todas que acontecem. Então, a gente vai e aí, no passado, era proibido operar alguém que tivesse depressão. Mas será que aquela depressão não foi decorrente da obesidade? Não é aquela, é uma doença crônica também que existe. Mas isso é o gatilho. E a obesidade, às vezes, a gente opera um paciente que tem depressão e ele melhora muito. Ele tem que ser controlado. Aquilo que eu digo, toda doença crônica não tem fim. O controle dela, eu não acho que terminou por ali. Sim. Então tem que ter o controle. Mas assim, melhora muito a qualidade de vida. Então quando a gente fala de uma forma muito geral, se você imaginar aí problema respiratório comum, a gordura quando ela cresce de forma abdominal, esteatose hepática. Olha, você tem uma ideia, existia aquela pessoa no passado quando não se conhecia os vírus. Então existia fulano, então nunca bebeu, mas teve cirrose. Bom, depois se conheceram os vírus B e vírus C. Fulano não bebia, mas teve hepatite viral e criou cirrose. E aí aquele que não tinha nada disso, nem tinha vírus, nem bebia, nada disso, mas ele foi cirrótico. A gente chama hoje de MESH, esteatohepatite não alcoólica. Sim. Ou seja, é um capítulo à parte dentro da obesidade. É o paciente que cria uma esteatose hepática, que desenvolve em graus mais acentuados, grau 1, grau 2, grau 3. Depois o fígado, que é um órgão silencioso, normalmente silencioso, ele começa a fibrosar. Sim. A fibrosar e levando a cirrose. Você não imaginar que uma pessoa que nunca teve uma agressão externa a não ser o alimento errado, Sim. não teve vírus, não teve álcool, e hoje é uma das causas mais comuns de cirrose. Agora veja, quer dizer, a gente está chegando aí numa quantidade imensa. Se você imaginar, fulano de tal tá com um problema seríssimo no joelho, mas se um carrinho pequeno com amortecedor de um carro pequeno, que nós temos amortecedor de um carro pequeno, sim. Tanto faz um grande obeso como um magrinho, ele tem a mesma estrutura. Sim. Então você bota peso demais no amortecedor, todas as articulações, coluna, tudo. E o senhor está falando das doenças, o senhor falou de um aspecto, de um espectro, mas nós precisamos entender que o nosso corpo é feito de aparelhos digestivo, respiratório e outras macro funções, e todos esses órgãos precisam funcionar em harmonia. Então, quando a obesidade começa a intervir nos processos, e eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que tem problema gástrico, daqui a pouco ela já está tendo problema cardíaco, problema respiratório, problema circulatório, ela está tendo problema nervoso, problema da estrutura nervo-óssea, e enfim, os outros aspectos. Então, uma pessoa com obesidade, ela passa a ter, não apenas por causa do peso, mas ela passa a ter problema, por exemplo, reumático, passa a ter problema de articulações, passa a ter problema nos pés, passa a ter problema nas articulações das mãos, consequentemente na movimentação. Essa pessoa tem dificuldade porque ela está lá sentada, e aí vem os nossos sedentarismos, né? Sentada na cadeira do computador, mexendo no mouse o dia inteiro, daqui a pouco ela tem problema de articulação e o ombro já não funciona mais, o cotovelo já não tem mais a mesma articulação. E a tendência, aí me corrija se eu estiver errado e me ajude até para que as pessoas possam entender, é que esse problema, ele às vezes começa muito silencioso, é evolutivo e a pessoa vai se acostumando. Eu tenho certeza que tem alguém nos ouvindo agora
que está lembrando disso. Tem dor que a gente nem sabe que tem mais, porque o corpo se acostuma, não é assim? Ele vai se acostumando, vai de pouquinho em pouquinho. Ninguém fica gordo do dia para a noite. Sim. É raro. É raro você ficar. Você vai. Por isso que aquelas pessoas que estão em tratamento, que fizeram algum tipo de tratamento, eles têm que ter continuidade. Porque esses voltam mais rápido. Né? Se você para, a memória vem e volta ao que ele era antes. Sim. Tem muita gente que sai de uma bariátrica e volta a ter peso? Não é que os que acompanham corretamente não voltam. Não voltam. Os que não acompanham, evidentemente, eu digo sempre, eu até faço uma palavra já há muitos anos que tinha que ser um casamento civil, com efeito religioso, sem direito a divórcio comigo. eu digo muito isso. Tento convencer. Primeiro, para você fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que preparar o paciente muito antes. Ele tem que entender tudo que vai acontecer com ele no pós-operatório. E do outro lado, desculpa te cortar, mas do outro lado, o paciente tem que ter muita certeza do que ele vai fazer, né? Assim, até porque é o seguinte, quando a gente não prepara para daqui uma semana, não. Sim. Ele vai passar por vários profissionais, a gente não chama nem a equipe multidisciplinar, é a equipe interdisciplinar, vai passar por várias áreas. Certo. E vai dar tempo até dele desistir, não quero isso agora para mim, não. Então, fica bem à vontade. Na véspera da cirurgia, faltando um pouquinho, tá tudo ok, tudo certo, eu já vi paciente desistir. Eu ia perguntar, é onde eu ia chegar. Existem pacientes que no pré-tratamento desiste do processo porque já não precisam mais? Não, desiste porque ele não está preparado. Ele não está preparado. Mas tem aquele que simplesmente porque entrou num processo de dieta, de compreensão da sua situação, talvez em algum momento ele consiga fazer um outro tipo de tratamento que não a cirurgia? Sim, ou algum tipo de tratamento, normalmente ele já vem atrás do alternativo. Sim. Mas às vezes ele vem, ele pede um tempo mesmo para ele. E às vezes aí ele fez o alternativo, pediu tempo, viu que não resolveu, ele voltou. Aí tem que voltar. Ele voltou agora com vontade. Sim. E já decidido, já conhecendo boa parte de tudo. Então, vamos colocar ele de novo. Não é burocratizar. Sim. É não banalizar. O que a gente Sim. precisa fazer é isso. Sim. Não é chegar aqui e eu preciso fazer um tratamento para obesidade. Aí eu quero fazer um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Eu passar aqui, prescrever aqui, solicitar exames, não mandar preparar e deixar você acontecer. Ou seja, eu estou falando isso aqui, quando eu estou falando aqui tanto para o tratamento com caneta como o tratamento cirúrgico, né? Sim. Então, a gente não pode banalizar, não pode ser A primeira consulta é muito importante. Sim. Para a gente se conhecer, para a gente possa interagir, até aquela empatia do paciente conosco. Muitos deles já nos conhecem, já foram indicados. Mas assim, eles às vezes querem ver como é que ele vai ser tratado. Sim. A disponibilidade do médico ou do profissional de saúde para ele naquele momento que ele precisa. Sim. E para isso, a gente, para trabalhar com obesidade, a gente tem que ter disponibilidade de tempo. Tem que ter isso aqui, ó. Olha o WhatsAppzinho, que você vê alguém pedindo socorro, imediatamente atender. Sim. Não é ficar achando que terminou ali e você pode se livrar. Então, um cirurgião bariátrico ou quem trata de obesidade, ele tem que saber que você tem do outro lado uma pessoa que precisa muito da sua ajuda. O médico entra na vida da pessoa, né? Literalmente na vida. Super importante. Você torna-se família deles. Sim. Então, se você não está preparado para isso, como médico, como profissional da área de saúde, Nem tente. não tenta, vá fazer outra área. Fazer outra coisa. Vou fazer só cirurgia digestiva mesmo. Mas Como eu faço. é importante entender esses dois aspectos. Ele está falando agora com o médico e também do outro lado a gente está falando com o paciente. Esse casamento, e não é à toa que o doutor fez esse paralelo, tem que casar comigo, né? Enfim, porque realmente precisa desse efeito e desse aspecto. E quando a gente fala disso, e aí vem uma outra pergunta, os procedimentos para quem entra no processo, para quem inicia o processo, porque tem gente que está lá do outro lado dizendo, será que é comigo, será que não é? São para todo tipo de faixa etária? Ou são só mais pessoas mais velhas? Como é que é esse quadro? Não existe, na verdade. A gente prefere que até o início, né,
Por exemplo, eu tratar um adolescente cirurgicamente só em casos excepcionais. Ele tem que estar num grau muito elevado de obesidade. Muito elevado, é um protocolo totalmente diferente. Sim. Eu tratar um adolescente com produtos químicos, que é o fármaco, também só em casos excepcionais. Sim. Então, você está vendo hoje, infelizmente a gente tem que tocar nesse assunto, Sim. 80% do que está sendo circulado aí de mercado está vindo sem nenhum tipo de controle, porque está vindo por contrabando. Sim. Você não sabe. Sim. Eu vou lembrar de um assunto interessante. Quando a gente dá vacina, vamos voltar aqui um pouquinho. A vacina. Todo mundo ficou dizendo, essa vacina não foi estudada, ela não foi, a população morrendo de Covid. E todo mundo dizia assim, não, ela não foi estudada, como é que a gente vai inocular no Como é que vai ingerir isso? Ele estava, assim, a população estava morrendo. A pandemia estava devastando a humanidade. Então você teve que, por exemplo, quando você vai fazer uma droga, ela tem as fases de... Sim. Então, o quê? Testes de aprovação. Teste de aprovação até chegar na fase de comercialização. Perfeito. Algumas vacinas não chegaram porque não deu tempo. Salvaram as vidas. Salvou muitas vidas. Correu-se o risco para salvar as vidas. Coisas. Agora, você, de livre e espontânea vontade, Comprar um produto. comprar um produto que vem do outro lado do outro lado, não era o outro lado do Pacífico, do Atlântico, não. Do outro lado do continente. É daqui juntinho aqui, não, através de uma pontezinha que de amizade não tem nada. De amizade não tem nada. Então, aí vem e compra aquilo, inocula aquilo ali, hormônios. Você não sabe como foi fabricado, você não sabe como ele foi sintetizado. Eu vou fazer matéria sobre isso, já conversei inclusive com uma pessoa especialista aí no segmento, farmacólogo, e a gente vai fazer uma matéria inclusive aqui no programa, porque o grande problema não é talvez a medicação, muita gente não se dá conta disso. Mas essa medicação já foi feito testes, tudo bem, ela foi feito testes, Como é que tá sendo mas ela junto com outra medicação não foi feito necessariamente o teste. O problema é que a pessoa não vai tomar só essa medicação, ela está tomando essa medicação junto com outros antibióticos, outros anti-inflamatórios, outros analgésicos e outros remédios que são às vezes até de uso comum, não necessariamente com receita médica, e a pessoa mistura essas medicações. E aí sim, esse estudo não foi feito. Não se estudou medicação A com a B, com a C, com a D. Então, quer dizer, às vezes a pessoa está dizendo, não, mas o componente ele é autêntico, ele veio de lá, mas ele é um componente... Mas a pessoa não vai consumir só esse produto, ela vai estar consumindo esse fármaco. Ela está consumindo outros e aí os excessos é que vão ser nocivos. E fora isso, nós temos comportamento orgânico, porque literalmente o que está sendo exposto nos dois dias aí que fizemos essa matéria foi que a anamnese ela precisa ser feita dentro da característica do indivíduo. Então não pode ser feito de forma genérica. E o que está se fazendo é comprar dessa maneira ilícita, usar de maneira desregrada, sem acompanhamento e sem nenhum critério, né? Sem saber. Critério algum. Você inocular dentro do seu corpo algo que você não está conhecendo. E que são, teoricamente, pode até ter algum resultado, mas você não sabe o que é que você está colocando ali, como ele foi fabricado, como ele foi armazenado, como eu até digo, se trazer a marca original de contrabando também é horrível. Sim. Por quê? Porque você não sabe como é que ele veio. Ele não veio para uma farmácia da forma bem condicionada. O povo trazendo no corpo, colado, amarrado. Com a temperatura do corpo. Com a temperatura, no pior das hipóteses, ele perdeu o efeito. Literalmente, esse é o pior cenário. Essa é que é a verdade. Esse cenário é o pior. Então não há nenhum cuidado e imediatamente risco da saúde da população. E aí, como ele não vai precisar de receita, porque ele é contrabando, ele não vai precisar de receita, não vai precisar de controle a pessoa, porque o vizinho está gostando e está tomando, porque às vezes é um pouco mais barato, e ele vai fazer aquele mesmo caminho e vai tomar em doses altíssimas, aí você vê de vez em quando alguma tragédia aí já, né? Sendo noticiada. E o que faz bem para mim não faz bem para o outro. Claro. Cada corpo é um corpo, cada biotipo é um biotipo. Essas medicações, se elas não forem bem acompanhadas, Sim. Ela faz você perder a massa muscular. Sim. Aí fica aquela pessoa com aquele aspecto doente, com a cabeça grande e o corpo fino. Infelizmente basta olhar que tem um monte de gente... Não, você conhece. Dá pra conhecer. Dá pra conhecer. Dá pra conhecer. Você olha aquilo ali, tá tomando da forma errada. Agora vem
Por exemplo, aqui dentro de uns 2 meses, vamos ter aqui o nosso serviço para a gente fazer tudo isso. Porque tem uma coisa boa dentro da nossa lei, é qualquer medicamento que esteja sendo fabricado no Brasil, esteja sendo comercializado no Brasil, ele pode ser manipulado, inclusive injetáveis. Então você pode, por exemplo, fazer a tiserpatida, fazer vitaminas, fazer suplementos individualizados para aquela pessoa. Ele não pode ser vendido em mercado, na farmácia, assim, no varejo não pode. Ela vem individualizada para você e sai muito mais, vamos dizer, o preço é bem mais acessível à população. Quanto mais de forma errada sem acompanhamento. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu tive esse papo excelente. 2 programas a gente trouxe esse assunto das bariátricas, do emagrecimento e principalmente dos cuidados, da comorbidade, do encaminhamento das doenças da obesidade na nossa população brasileira. Dr. Augusto Almeida é o papa da cirurgia bariátrica na nossa realidade. Acabou de participar de um evento super importante. Fez à distância por robótica uma cirurgia com 4 especialistas em dois lugares diferentes, 2 localidades. O paciente estava na Paraíba e tinha médico em outro lado do país operando por... Nós fizemos a primeira telecirurgia robótica bariátrica da América Latina. Que coisa maravilhosa. Paraíba e... Paraná. E o Paraná. Olha. Paranaíba, olha que coisa bacana. Então, com um delay muito pequeno, isso foi assim, um grande feito, né? Fica na história. Excelente. E é muito gratificante pra gente. Doutor aqui da nossa realidade, de uma realidade paraibana, 37 anos de medicina fazendo cirurgias, 25 anos fazendo cirurgia bariátrica, conhece um pouquinho desse assunto, então vale super a pena. Aliás, se você precisa de um excelente atendimento, quero indicar o serviço, não apenas no aspecto médico, mas o serviço de excelência que entra na vida das pessoas, porque finalmente a gente está falando de salvar vidas quando a gente fala de bariátrica. Doutor, muito obrigado. Foi um grande prazer e estamos às ordens aqui para outros papos bons. Com certeza teremos mais. Parece podcast, né? Mas é o programa Mais Viver, é isso que a gente gosta de trazer, porque a gente gosta de informação que faça parte da vida das pessoas. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9h20. Então acompanha a gente na nossa programação. Nem todo sábado a gente está trazendo as informações médicas, mas a gente gosta muito disso. Se você chegou agora, tem um QR Code no canto da tela, aponta a câmera do celular, vai lá para os nossos canais oficiais, também da TV Norte, assista quantas vezes quiser, tem as nossas redes sociais, deixe o seu recado, vai ser um prazer te responder. E é isso, Quintal de Casa, falando do Mais Viver, qualidade de vida e saúde, principalmente para quem é 40+. Boa semana!